tendo em vista essa atmosfera desesperadora, o Bolsonaro já começou o showzinho dele de derrotado de ontem, gente. Notícia na Folha de São Paulo, eu vou deixar grande a letra aqui para a gente ler juntos. É o que vai muito na linha do superchat aqui do nosso querido amigo, que já mandou alguns e-mails comigo, é um queridíssimo Ricardo Alves, está aqui ajudando a Folha Democrata. Falou, brincando aí da reunião da conspiração contra o Bolsonaro. Vão mandando superchat, gente, que é muito importante. Pingos de 1 ajudam muito. Bolsonaro chama comandantes militares para reunião ministerial antes de ofensiva contra o TSL, já quer alegar fraude nas eleições. O presidente disse que vai até as últimas consequências ao anunciar que recorreria da decisão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes suspendeu aquela suposta auditoria das inserções na rádio. O presidente Jair Bolsonaro convocou os 3 comandantes das Forças Armadas para uma reunião na noite desta quarta, dia 26 de outubro, na qual foi discutido o relatório da campanha sobre um suposto boicote à propaganda de rádio e de televisão do chefe do executivo. Após o encontro, aliás, o Zé Roberto Toledo, do UOL, disse que essa auditoria fake é uma forma dos bolsonaristas tirarem o Roberto Jefferson das manchetes. Por isso, não vou deixar de falar do extremista, do bolsonarista que incitou violência, que é esse sujeito chamado Roberto Jefferson. Obrigado, Sandra Araújo, dando uma forcinha aqui pra gente. Vamos lá, gente. Precisamos ainda de R$15, pelo menos pinguem aí R$1. Após esse encontro, o mandatário fez um pronunciamento à imprensa em que disse que iria recorrer às últimas consequências da decisão do ministro Alexandre de Moraes de arquivar a decisão em que sua chapa alega que houve supressão das inserções de rádio no Norte e no Nordeste. Bolsonaro disse que Moraes matou no peito a ação. Olha lá, o Bolsonaro e o general Heleno, que é essa figura patética. Compareceram os 3 comandantes militares, o general Marco Antônio Freire Gomes, do Exército, o tenente brigadeiro do Ar, Carlos Batista Júnior, da Aeronáutica, e o almirante Almir Garnier Santos, que é da Marinha. Também estava presente o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Também compareceram os ministros de Estado, como Anderson Torres, da Justiça, que ele mandou ir lá se encontrar com Roberto Jefferson, o criminoso Roberto Jefferson, que disparou 60 tiros contra uma viatura da Polícia Federal, Célio Faria, da Secretaria de Governo, e Carlos França, de Relações Exteriores. No momento em que Bolsonaro concedeu a entrevista, voltando a fazer acusações sem provas, estavam ao lado do mandatário apenas Torres e o chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Os eventos da noite desta quarta provocaram rumores de uma ação mais drástica do presidente, que chegou a mudar totalmente o seu roteiro para voltar a Brasília. Bolsonaro estava em Minas Gerais e seguiria direto para pernoitar no Rio de Janeiro, mas decidiu voltar para a capital federal diante da gravidade dos fatos. A Folha apurou que o comandante do Exército não avisou os militares do alto comando da força sobre a reunião, como geralmente costuma fazer. Os generais do mais alto escalão ficaram surpresos com a ida e aguardavam ainda durante a noite um retorno sobre os temas tratados. Então é alguma coisa completamente atípica isso, coisa de golpista mesmo. Fala aí, Hugo Fortini, obrigado pelos R$2. Bom trabalho, meu camarada, bom trabalho para você, querido. Muito obrigado a todo mundo que está fortalecendo a Folha Democrata. Luiz Giglione mandou aqui, esse negócio de rádios, arrisco dizer, é o voto impresso 2.0, como eu já mencionei, é um desespero puro. Exatamente. Vão pingando aí superchats para a gente fechar bem a live. Existe a percepção entre os militares que as denúncias sobre as inserções nas rádios são graves e devem ser investigadas. Por outro lado, também defendem que o assunto é responsabilidade da Justiça Eleitoral e que as Forças Armadas não devem embarcar em qualquer tipo de tese de adiamento de eleição. No Ministério da Defesa, aliados de Paulo Sérgio Nogueira avaliam que Moraes tem extrapolado em suas decisões e contribuído para a escalada da crise. Eles citam como exemplo a decisão do presidente do TSE de negar as sugestões das Forças Armadas para melhorar a fiscalização no segundo turno das eleições. Eu já acho o contrário, eu acho que o Alexandre de Moraes é o garantidor da nossa república. Veridiana Carvalho, bom dia, queridíssima, muito obrigado pela sua ajuda. Exatamente, João Vitor Rodrigues, os bolsonaristas daqui a pouco vão pedir rádio impressa, exatamente. É esse tipo de absurdo que a gente vai ver nas próximas páginas.
o entendimento de militares na defesa que Moraes tem cometido ilegalidades, como no caso das inserções e retiradas de conteúdo das redes sociais que prejudicam o andamento do processo eleitoral. As Forças Armadas foram incluídas pelo TSE na lista de entidades fiscalizadoras da eleição. Bolsonaro costuma fazer ataques sem provas às urnas eletrônicas e afirma que irá aguardar o relatório dos militares sobre a lisura do pleito para aceitar o resultado da eleição. Na entrevista, o presidente disse que tem provas contundentes, entre aspas, de que foi prejudicado por terem sido transmitidas mais inserções de Lula do que a dele, disse o Bolsonaro. Certos lugares que achava que iria bem e poderia até ganhar na nossa análise, pode ter havido outros fatores, vimos que perdemos. Com toda certeza, as inserções de rádio fizeram a diferença ou poderiam ter feito a diferença. Não existe outro fator que a gente possa levar em conta neste momento, disse o derrotado Jair Bolsonaro. O presidente se recusou a responder perguntas de jornalistas e se retirou após o pronunciamento. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o pronunciamento só para mostrar para vocês. É importante a gente mostrar o derrotado Jair Bolsonaro, o pronunciamento dele com militares aqui para todo mundo acompanhar. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, que é bastante importante, bastante relevante, gente. Deixa eu ver aqui se a gente tem o pronunciamento. Temos sim, e vamos mostrar para vocês. Aqui está no perfil do UOL. E essa reportagem está muito boa. Dá os créditos aqui para os nossos colegas que apuraram. César Feitosa, Mariana Holanda, Matheus Teixeira e Renato Machado fizeram essa apuração junto com os setores militares. Vamos ver aqui a fala do Bolsonaro de 1 minuto. Está comprovado a diferenciação, o tratamento dispensado a outro candidato, que poderia, não posso afirmar, até ter participação dele em algum momento. Com toda certeza, o nosso jurídico deve entrar com recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da nossa parte, nós iremos às últimas consequências, dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. Esse é o Jair Bolsonaro, o Jair desesperado. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, gente, para a gente poder acompanhar aqui. Vamos seguindo aqui para a gente fazer o nosso trabalho, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a live. Hoje teve muita gente.